parábola da semente germinando secretamente é uma parábola de Jesus registrada apenas no Evangelho de Marcos 4, 26 ao 29. Apesar de ser uma parábola pequena, ela possui um significado muito profundo, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra, dorme, levanta-se dia e noite, e a semente brota e cresce, sem ele perceber, pois a terra por si mesma produz primeiro a planta e depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Marcos 4, 26 ao 29. O contexto histórico da parábola da semente germinando secretamente, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, revela que Jesus contou a parábola da semente germinando secretamente enquanto falava a uma grande multidão. Provavelmente, essa era uma daquelas situações em que Jesus ensinava a multidão falando de um barco. Esse mesmo capítulo registra outras parábolas de Jesus. Uma delas é a parábola do semeador, que possui uma relação próxima com a parábola da semente germinando secretamente. De forma direta, é possível dizer que ambas as parábolas ensinam o mesmo princípio, porém de ângulos diferentes. A parábola do semeador destaca a responsabilidade humana, isto é, a semente cresceu e deu fruto. Foi aquela que caiu em um solo bom. O bom solo é representado o coração do homem, que responde de forma favorável à pregação do Evangelho. Já a parábola da semente germinando secretamente, ela dá uma ênfase, à soberania de Deus. Ela aplica a verdade que o coração do homem só pode ser favorável à pregação do Evangelho se antes ele for regenerado. A explicação da parábola da semente germinando secretamente, na parábola da semente, Jesus descreve o reino de Deus e ele compara o crescimento do reino com um agricultor que espalha a semente sobre a terra. Então, misteriosamente, as sementes germinam. Com isso, Jesus dá aquela ênfase que o agricultor não sabe explicar como aconteceu esse crescimento ou como ele ocorre. Até é possível descrever um documentário, um documento científico de conhecer as etapas. A etapa é essa do processo de germinação. Porém, entender completamente esse processo, ninguém consegue. É um mistério da vida, meus irmãos. O homem tenta imitar artificialmente, mas não consegue, de fato, reproduzir a vida. Jesus, então, ressalta que tudo que o agricultor fez é confiar. Ele sabe que a semente germinará e crescerá, amadurecerá e, por fim, chegará o momento certo de colher. Podemos notar esse mesmo princípio no reino de Deus. Não sabemos exatamente como explicar a germinação, o crescimento, a frutificação do Evangelho, não é? No coração do homem. Esse desenvolvimento pertence somente a quem? A Deus. Melhor dizendo, que ele ocorre de maneira perfeita, ele faz tudo perfeito, preparando o homem para o dia da colheita. O apóstolo Paulo também fala sobre esse processo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o quê? Deu o crescimento. Em 1 Coríntios 3,6. Quem é o homem agricultor da parábola da semente? Aqui, muitas tentativas de alegorização, ou harmonização acontece. Pessoas geralmente procuram atribuir o significado de individuais, a cada elemento da parábola, dessa parábola de Jesus.
Isso com certeza é um erro, irmãos. Nessa parábola em questão, geralmente os pregadores identificam um homem agricultor como sendo Jesus que semeou na ocasião certa e virá para o dia da ceifa. Claro que existem fundamentos bíblicos para tentar supor esse significado. Um exemplo disso é a parábola do joio e a parábola do trigo. Nele, o próprio Jesus atribuiu o papel do semeador ao filho do homem, Mateus 13:37. O mesmo ocorre no livro do Apocalipse, onde o filho do homem é descrito como tomando, ou seja, a foice e ceifando, lá em Apocalipse 14. O problema com essa explicação é que Jesus foi identificado como um agricultor para a parábola. Outro problema, em contraditório, né? Podemos falar aqui, né, que acontecerão como, vamos dar um exemplo aqui. A explicação que Jesus é o homem que dorme à noite, pois à noite acorda dia após dia e noite, sem ter, ou seja, o controle sobre a germinação da semente. Claro que não faz sentido pensar que Jesus desconhece o processo da germinação e o crescimento, a qual o desenvolvimento do reino de Deus foi comparado. Certamente, essa ideia é completamente estranha no texto bíblico. A melhor interpretação para identificar o agricultor como apenas um auxiliador, isso é um operário que trabalha em prol ao reino de Deus. João Calvino, melhor dizendo, também propôs essa interpretação, ao entender que o agricultor dessa parábola é um ministro do Evangelho. Essa interpretação também concorda com o escritor de Paulo, que escreveu em 1 Coríntios 3:6 e Filipenses 1:6. Podemos tirar algumas lições valiosas dessa pequena parábola. Em primeiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente, vamos para esse ensino que Deus, veja bem, Deus ele é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. É Deus quem dá, ou seja, o crescimento a uma obra exclusiva dele. Algumas pessoas acreditam que podem colaborar com Deus no processo da salvação. Mas perceba que a expressão porque a terra por si mesmo frutifica, essa declaração no original literalmente se traduz como automaticamente. Isso é, ela ocorre sem nenhuma influência externa. Em segundo lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo da colheita. Quando uma semente é plantada, ela germina e cresce, amadurece, produz frutos sem força de nenhum homem. E no tempo certo é colhida. Acaba, ou seja, esse momento. Esse princípio também traz uma lição importante sobre o agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento e também é Ele quem sabe o momento da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Em terceiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que a colheita e o momento é o momento da vitória. A colheita terá a hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá em nenhum momento antes, em nenhum momento depois. Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando que Deus está no controle, mas apenas Ele é quem sabe quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso,
os ímpios serão separados dos santos, e o reino de Deus será revelado em todo o seu resplendor. Nesse dia, estaremos para sempre com ele. Em quarto lugar, a parábola da semente germinando secretamente, que ensina o crescimento do reino de Deus no coração do homem, é um mistério. As pessoas muitas das vezes tentam explicar de forma com que o evangelho vai impactar a vida de alguém. Mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse processo plenamente. Alguns tentam estabelecer método que supostamente possam manter as pessoas dentro do templo, dentro das igrejas. No entanto, nosso papel, no máximo, é regar, é preparar, ou pregando simplesmente a verdadeira palavra, que é o Evangelho. Pois o crescimento quem dá, de fato, irmãos, é Deus. Algumas pessoas se julgam praticamente importante, como se pela sua capacidade de pregar ou lidar com uma igreja local, alguém que fosse realmente salvo. Alguém que se diz estar dentro de uma igreja lotada, porque eu prego aqui todos os dias, todos os domingos, ou estão aqui aquelas pessoas só que se convertem depois da minha pregação, aquela pregação evangelística, colhendo as almas. Ridículo, irmãos. Indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Apolo, ele é reconhecido entre os estudiosos como um dos maiores pregadores da história da igreja, porém nenhum deles foi responsável pelo crescimento do evangelho no coração do homem. 1 Coríntios 3,6. O mesmo Paulo reconhece a incapacidade humana nesse processo. Por isso, ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6, não é? Está escrito. Em quinto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Para nós, que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial. Quando semeamos o evangelho, não devemos desanimar jamais. Quando nós não vemos, ou seja, os resultados, meus irmãos, aquele resultado imediatamente. Jesus nos ensina que esse processo exige paciência. O agricultor dorme e acorda dia após dia, até que de repente, de maneira maravilhosa, a semente germina e despunta na terra. Assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho do pregador aparecerá. Tiago escreve: tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva de outono e a da primavera também. Tende também vós paciência e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 ao 8. Como foi dito, apesar de a parábola da semente germinando secretamente ser uma das parábolas mais curtas que Jesus ensinou, seu significado, suas lições são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores de Cristo.